Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição número 5 com o título A Maravilhosa Graça. O texto áureo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a verdade prática diz: Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Então veja bem, é preciso definir o que é graça, o que é lei. Se nós vamos dizer, não estamos mais debaixo da lei, mas agora estamos debaixo da graça, então temos que entender. Então veja bem, a lei foi dada, foi acrescentada por causa da multiplicação dos pecados, e ela foi dada então com o objetivo de mostrar qual era a vontade perfeita de Deus para o homem, e assim Deus usar de misericórdia com o homem, e Deus se agradar deste homem. A lei foi dada por causa de uma aliança que Deus fez com o homem através de Abraão. E esta lei, então, foi dada porque precisava de normas dessa aliança. Então, para que essa aliança tivesse prosseguimento, era necessário que aquele que adentrasse a essa aliança cumprisse, então, esses mandamentos, obedecesse essas leis, para que a aliança continuasse. Então, a condição da aliança permanecer com alguém é esse alguém seguir normas. Toda aliança tem normas a serem seguidas, a serem guardadas, a serem obedecidas. Então o que aconteceu? O que era para o bem se tornou para o mal, porque o homem não conseguia cumprir a lei. Então a lei fazia o quê? Ao invés de melhorar a condição do homem para com Deus, a lei fazia condenar esse homem diante desse Deus. Então o que Deus fez? Deus providenciou uma nova aliança, agora com base em melhores promessas, e essa nova aliança não exigia o cumprimento da lei, já que ninguém cumpria, mas exigia agora o amor a Deus, a submissão a Deus. Exigia agora a aceitação do Filho de Deus, Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador. Veja só que agora na nova aliança, Deus nos dá tudo e nós só entramos com acreditar em Deus, com a fé em Deus. Tudo Ele providenciou, tudo Ele fez. Na velha aliança, os dois cabeças de aliança tinham que fazer a mesma coisa. Se um dava o filho, o outro tinha que dar o filho. Um pegava o nome do outro. Havia ali memoriais que guardavam essa aliança, que lembravam, os dois cabeças de aliança lembravam que existia uma aliança entre eles. Era necessário cumprir normas. Então a nova aliança, ela veio com melhores promessas. A aliança no Antigo Testamento, no hebraico, tinha o nome de Berit, e significava que tudo que é meu é seu. Meu nome agora tem uma parte do seu nome, o seu nome tem uma parte do meu nome. Significava agora compromisso eterno, e os filhos tinham que cumprir também esse compromisso, tinham que obedecer normas. Agora, no Novo Testamento, a palavra grega é diatik, e significa que agora eu dou tudo e você recebe.
eu dou tudo que eu tenho de bom. Você, como não tem nada de bom para me dá tudo que você tem de ruim. Então a nova aliança, baseada em novas promessas e superiores promessas. A antiga aliança prometia um reino na terra. A nova aliança promete que nós vamos morar com Deus para sempre no céu, na nova terra, novos céus, na nova Jerusalém. São promessas superiores, são promessas de salvação. Enquanto no Antigo Testamento era a promessa de um reino na terra. Veja só. Enquanto lá no Antigo Testamento tinha a lei para regulamentar essa aliança, no Novo Testamento nós temos que entrar apenas com a nossa fé e amor. Amor para com Deus em primeiro lugar, para com o nosso próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Então olha só, ficou bem mais simples, bem mais fácil, bem melhor agora nós estamos na nova aliança. Por quê? Na antiga aliança nós tínhamos que oferecer animais pelo pecado do povo, pelo próprio pecado do sumo sacerdote. Na nova aliança, Jesus ofereceu-se a si mesmo. Se na antiga aliança nós tínhamos que guardar toda a lei, agora na nova aliança Jesus veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar. Olha só. É uma nova aliança. É a aliança onde está aí a graça de Deus manifestada. O que é a graça de Deus? Olha bem, nós precisamos entrar para essa graça. Então o que acontece? O que é essa graça aí? A graça de Deus é simples, a graça de Deus é Jesus. Olha lá, se no Antigo Testamento, para ter descanso, era preciso matar as pessoas, matar os inimigos, invadir as terras, agora na nova aliança o descanso é eterno, está em Jesus. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Olha aí, não é um descanso material, é um descanso eterno, espiritual. Então olha só, a graça é isso, é Jesus. Jesus morrendo em nosso lugar. Jesus levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, tudo de ruim que o pecado trouxe sobre o homem, Jesus levou sobre ele. Agora, o que nós precisamos fazer? Só acreditar nisso. Não precisamos fazer nada para entrar para essa graça. Apenas acreditar. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Por quê? Pelo sacrifício de Jesus. E precisamos para entrar nessa graça de quê? Apenas fé. Então nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Olha só. Então coloque isso aí no seu coração. A graça de Deus, o que é? É Jesus morrendo em nosso lugar. Quando nós nem ainda tínhamos nascido, Deus viu que nós éramos pecadores e Jesus morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E ofereceu a nós então o quê? A salvação, o perdão de todos os pecados. Então esta é a graça de Deus. A graça de Deus é a manifestação de Deus como homem, levando sobre ele tudo de ruim, inclusive nossos pecados, doenças, enfermidades, e morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Essa é a graça de Deus. Para entrar na graça, acreditamos nisso, temos fé nisso, pronto. Estamos salvos, perdoados, curados, se você acreditar. É tudo pela fé. Então é através dessa graça, ou seja, desse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que nós agora vamos ter o quê? Paz com Deus, vamos ter justificação, vamos ter aí dons do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, né? O mais importante, a salvação. Tudo isso se consegue através da graça de Deus. Tudo através da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Vamos ver a leitura da lição, que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 12, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então, Paulo, ainda usando a diatribe, ele imagina alguém fazendo uma pergunta. Bom, se a graça de Deus veio sobre nós, e nós fomos amados por Deus, e Ele nos deu seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, porque Ele nos ama muito, então, se eu pecar mais, então Ele vai me amar mais ainda. Se Ele me deu o seu próprio Filho, eu sendo pecador, então se eu continuar pecando, eu vou ter mais do que o próprio Filho dele. Então isso é absurdo. Paulo diz de maneira nenhuma, não existe isso. Porque a vida agora é uma vida nova. O pecado que antes me escravizava, me dominava, não tem mais domínio sobre mim. Porque ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu morri. Então aquela semente do pecado foi retirada, aquela semente que veio de Adão. Morreu. Agora eu vivo uma novidade de vida. E o próprio batismo nas águas significa exatamente que eu morri. É o sepultamento. Então, se tirar uma foto do mundo na hora que eu estou ali debaixo da água, eu estou sepultado ali. Não tem mais, eu não estou no mundo mais. Eu morri. Quando eu levanto da água, eu estou agora dizendo, estou começando uma nova vida. Eu agora não sou mais dominado pelo pecado. Agora eu nasci de uma semente poderosa, a palavra de Deus. Então vou viver em novidade de vida. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Eu agora pertenço ao reino de Deus. Antes eu pertencia ao reino de Satanás. Eu antes fazia a vontade da carne. Agora eu vivo para agradar o Espírito, que está ligado a Deus. Olha só, mudou tudo. Eu tinha um dono lá, e estava vendido ao pecado, agora eu tenho um dono, é Deus. Ele me comprou, custou o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então olha só, é completamente diferente. Então eu entrei para a graça. E essa graça me conduz diretamente a Deus, livre acesso a Deus. Olha só, mudou tudo. Então nós pertencemos ao reino de Deus. Estamos vivendo no mundo? Estamos, mas não pertencemos ao mundo. Então nós morremos e nascemos de novo. Morremos para o pecado, morremos para o reino das trevas, morremos para o reino de Satanás. Nós nascemos de novo, nascemos para o reino de Deus, para o reino da luz. Vivemos para agradar agora a Deus. É uma nova vida. Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também, nós no batismo das águas, nós morremos para viver novidade de vida agora com Cristo, com Deus. Olha só, ressuscitamos para uma nova vida. E não só no batismo das águas, mas ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, já é aí o que? O novo nascimento. Agora, por que o batismo nas águas? Porque esse novo nascimento, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, ele tem uma relação íntima com Deus. Então ele é visto por Deus.
que nós morremos aí, nascemos de novo. Agora precisa o quê? Precisa que os homens também vejam isso. Por quê? Ao entrar para a graça, nós temos uma relação direta com Deus, mas nós temos uma relação direta com os homens. Então existe uma coisa espiritual, que é só Deus que vê, e existe a coisa material, física, que é o batismo nas águas, que é o sepultamento. Aí já é o quê? Envolve os homens. É um testemunho público da nossa fé. Olha só, é um comprometimento público. Nós já fizemos o espiritual ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Então, ao entrarmos para a graça, nós teremos duas áreas aí a serem preenchidas. É a espiritual e a física, a humana. Olha só. Então nós vamos ver que vai ter mudança na nossa vida espiritual. Nós vamos ter comunhão com Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Nós vamos ter aí várias coisas, né? Novo nascimento, temos aí a salvação, temos aí justificação, temos aí um monte de coisa que vai acontecer e até por fim a glorificação. Estaremos para sempre com o Senhor. Agora, na parte humana nós vamos ter a santificação, nossa mudança de vida para o mundo. Se mentia, não mente mais, se roubava, não rouba mais, se matava, não mata mais. Então, aí o que? Um processo que essa nova vida envolve. Então a lição tem as seguintes partes. Os inimigos da graça. Tópico 1, antinomismo. Tópico 2, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Tópico 3, legalismo. Na parte 2 nós temos aí a vitória da graça. Tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Tópico 2, a graça destrói o reinado da morte. Tópico 3, a graça e os efeitos do pecado. Na parte 3 nós temos os frutos da graça. Tópico 1, a graça liberta. Tópico 2, exigências da graça. Tópico 3, a graça santifica. Vamos ver então a introdução que diz: o capítulo 5 da Epístola aos Romanos mostra o triunfo da graça sobre o pecado. Paulo já havia falado a respeito da justificação, mas o que significava isso na prática? Que implicações teria na vida dos crentes? O apóstolo não procurou filosofar a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele buscou mostrar de forma clara como Deus resolveu essa questão. A graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e fazendo-nos viver livres em Cristo. Então hoje nós estamos falando já no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vimos no capítulo 5 a entrada do pecado no mundo, o domínio do pecado sobre os homens. Agora nós vamos ver o que? A libertação desse pecado. O que Deus fez? Deus providenciou a nossa salvação através de Jesus Cristo. Então agora nós vamos falar sobre a nova vida, uma nova realidade, uma nova maneira de viver com Deus, em comunhão com Deus. E nós vamos agora viver de maneira completamente diferente do que vivíamos no passado. Ah, você era viciado em cigarro, era viciado em cachaça. Agora nada disso te prende mais, você está livre agora. Acabou. Não existe mais prisão, não existe mais obrigação de servir o pecado. Agora você vive para agradar a Deus. Então as coisas velhas passaram, tudo isso que te prendia, acabou. Se alguém diz, eu aceitei Jesus, mas eu continuo fumando, então ele não aceitou ainda. Por quê? Porque ele não pode dizer, eu estou numa nova vida, mas continuo praticando o que praticava na velha vida. Eu vivi em prostituição. Eu continuo vivendo, não casei ainda. Mas como? Você não pertence mais à velha vida, agora é uma nova vida. Você não pode continuar vivendo no pecado. Você tem que abandonar o pecado imediatamente. Então veja só. Mas eu aceitava propina e tal. Eu não posso agora, de repente, parar de aceitar propina, senão eu vou passar até fome. Então você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque nessa nova vida não existe lugar para propina. Veja só, mudou. Você não pode mais fazer coisas ocultas, coisas proibidas.
ilegais, você tem que deixar essas coisas. É uma nova vida. Então eu vivia de vender CD pirata, mas agora você está numa nova vida, você não pode mais viver assim. É uma nova vida com Cristo. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar o erro, o oculto, o proibido, o ilegal. Você vai ter que viver uma vida diferente agora. Porque você não tem mais desculpa de dizer, não, eu sou escravo disso. Como? Você foi livre agora. Jesus comprou pelo próprio sangue dele. Você agora pertence ao reino de Deus. Você está livre para servir a Deus, para viver em novidade de vida. Você está livre. O pecado não tem mais domínio sobre você. Olha só, é preciso crer nisso, aceitar isso, e é preciso praticar isso. Não é só acreditar, tem que praticar isso. Viver uma vida diferente. Então na parte número 1 nós temos aí os inimigos da graça. Temos aí tópico 1, antinomismo. Tópico 2, Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. Tópico 3, o legalismo. Tópico 1 então, antinomismo. Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal-entendido. Por isso tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto. Usando o método de diatribe, ele dialoga com um interlocutor imaginário, procurando explicar de forma clara o seu argumento. Paulo já havia dito que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5,20. Tal argumento seria uma afirmação ao estilo dos antinomistas, pois estes acreditavam que podemos viver sem regras ou princípios morais. Então Paulo havia declarado no capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo estava querendo dizer? Onde existia o pecado, a pessoa aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Agora, o que acontece? Ele foi perdoado por todos os seus pecados. Então, a graça foi maior do que o pecado. Era preciso, se você matou, roubou, prostituiu, fez tudo, bebeu e tal, tinha muito pecado, precisou de muito perdão, não é? Precisou de um sacrifício perfeito de Jesus. Só que o sacrifício de Jesus, ele é o mesmo, tanto faz para quem fez muito pecado, cometeu muito pecado, como para aquele que pecou bem pouquinho. É o mesmo sacrifício. Daí as pessoas começavam a entender o quê? Não, se eu pequei pouco e fui salvo, eu agora vou pecar muito mais e Deus vai me amar mais ainda do que Ele amou antes. Olha só, está dizendo, não, eu posso continuar pecando, Deus vai me perdoando e cada dia vai me amar mais ainda, porque eu preciso de mais amor, que eu estou pecando muito mais. Olha só que coisa absurda. Mas não é tão absurdo assim. As pessoas vivem assim. Muitas pessoas, inclusive pessoas que se dizem evangélicos. Por quê? De repente eles arrumaram um negócio aí que salvo uma vez, salvo para sempre. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo. Então você aceitou Jesus, pronto, você está salvo. Deus já escolheu você desde a fundação do mundo. Agora você pode continuar fazendo o que quiser. E você continua salvo, Deus vai te amar cada dia mais. Então o que essas pessoas fazem? Vivem na prática do pecado. Por quê? Porque eles acreditam que não perdem mais a salvação. Podem fazer o que quiserem. Então é por isso que você vê muitas pessoas que estão em igrejas evangélicas e aí continuam amando Roberto Carlos e suas músicas, continuam amando futebol, continuam amando se vestirem de qualquer maneira, imitando o mundo no seu vestir, no seu falar, no seu agir. Pessoas que continuam na prática do pecado porque acreditam que estão salvos, não vão perder a salvação por causa disso. Alguns até bebem bebida alcoólica, fazem a ceia aí com bebida alcoólica, né? E por aí afora. Aí você fica, mas não pode, como é que eles dizem que são evangélicos e fazem isso? Porque para eles não tem problema fazer isso, eles não vão perder a salvação. Então são coisas absurdas, mas que acontecem.
Você conversa com, por exemplo, um católico apostólico romano, ele vai dizer o quê? Não, Deus nos ama muito, Deus não vai condenar ninguém. Tem lá o purgatório depois, quando eu morrer, as pessoas vão aqui rezar umas missas para mim. E tá, eu vou sair lá do purgatório, vou ser perdoado, vou passar só um tempo lá. Olha só. E assim vai, as religiões todas começam a se justificar pelas obras, e aí começam a acreditar que é por merecimento e que Deus é muito bom, cheio de amor, de misericórdia e que não está nem preocupado com o pecado. Quanto mais você pecar, mais Ele vai te amar e vai te salvar no final. Olha só. É o que está ocorrendo. E dentro, muitas vezes, da própria igreja evangélica, que nós acreditamos que não acontece. E acontece muitas vezes dentro de uma igreja evangélica, de uma denominação, que você nem imagina que poderia acontecer, mas está acontecendo. Então, principalmente, essas igrejas que são ditas aí históricas, né, reformadas, então se intitulam em reformadores, principalmente são o quê? Elas mesmo se declaram calvinistas, né? Então acreditam que salvo uma vez, salvo para sempre, acreditam que as pessoas já foram escolhidas, quais as pessoas vão ser salvas, quais as que vão ser perdidas, e mais muitas coisas. Então essas denominações seriam exatamente essas que Paulo está dizendo. Mas não, de jeito nenhum, você não pode continuar na prática do pecado. E você não pode pecar ainda mais, pensando que Deus vai te amar mais ainda e que vai te salvar porque você já foi salvo. O que significa a palavra antinomismo? Então são aqueles que são anti-lei, ou seja, contrários à lei. São aqueles que antes viviam debaixo da lei e agora dizem o seguinte: bom, eu agora estou em Cristo, na graça de Deus, então a lei não tem domínio mais sobre mim e eu posso viver sem lei, fazer o que quiser agora. Não existe mais lei me regendo, me condenando. Tópico 2. Paulo não aceita e não confirma o antinomismo. No antinomismo não há normas. Os que erroneamente aceitavam tal pensamento acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Em outras palavras, a graça não impõe limite algum. Antevendo esse entendimento equivocado, o apóstolo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Romanos 6:1. A resposta é não. A graça não deve servir de desculpa para o pecado. Infelizmente, o antinomismo tem ganhado força em nossa sociedade, passando a ser socialmente aceito até mesmo dentro das igrejas evangélicas. Esta é uma doutrina venenosa que erroneamente faz com que a graça de Deus pareça validar todo tipo de comportamento contrário à palavra de Deus. Em geral, tal pensamento vem vestido de uma roupagem espiritual, porém o antinomista costuma ser relativista quando se utiliza da expressão não tem nada a ver. Então veja bem, esse tipo de pessoas, de igrejas, de denominações, de doutrina, é aplicado então a pessoas que querem viver sem nenhum tipo de norma. Então nada o atrapalha, nada o condena. Ele acha que pode viver de qualquer maneira e está tudo bem com ele, entre ele e Deus. Por isso que você vê aí essas denominações e você vê o tipo de vida que levam. E o pior ainda é que nos últimos tempos estão vivendo para se infiltrarem dentro da igreja legítima e retirar o que tem de bom e colocar o seu veneno lá dentro. E estão conseguindo fazer um grande estrago na igreja de Jesus Cristo. Tem nome de evangélicos, tem aí grandes ensinadores que aparecem até nos canais de TV aí nacionais, né? Então veja só, é um trabalho muito bem feito. Eles têm universidade, dão um diploma aí de teologia, olha só, dão até palestras nas igrejas pentecostais, por incrível que pareça.
dão palestras nas igrejas que são pentecostais. São aceitos no meio dos evangélicos com toda alegria, por incrível que pareça. Mas são inimigos das manifestações do Espírito Santo. Para eles só existem essas manifestações lá no tempo do início da igreja, em Atos dos Apóstolos. Eles dizem que só lá que era necessário. São inimigos das manifestações do Espírito Santo. E estão conseguindo se infiltrar no meio da igreja. E estão atrapalhando muito o progresso da igreja. Estão supervalorizando obras, supervalorizando intelectualismo em detrimento da espiritualidade. E os dons vão desaparecendo da igreja. As manifestações do Espírito Santo cada dia desaparecem mais. Já está até difícil de achar. E muitas denominações ditas até pentecostais já deixaram de ser pentecostais. É o fermento introduzido sorrateiramente. Porque nossos líderes, cada dia mais, estão deixando de ser pentecostais. Cada dia mais estão abandonando. Por quê? Porque precisa de jejum, de oração, de vida santa, para poder as manifestações do Espírito Santo estarem na pessoa. Mas eles querem viver de qualquer maneira, querem enricar cada dia mais. Não estão nem aí para as almas que estão morrendo no mundo inteiro. Não estão nem aí para mandar missionários. Querem enriquecer cada dia mais. Amam mais a Mamon do que a Deus. E aí então eles vão deixando essas coisas serem infiltradas no meio da igreja. Tópico 3, legalismo. Em Romanos 6,15, o apóstolo tem em mente o judeu legalista, quando pergunta: pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. A doutrina da justificação pela fé, independentemente das obras da lei, levaria o legalista a argumentar que Paulo estaria ensinando que, em virtude de não estarmos mais debaixo da lei, então não há mais obrigação alguma com o viver santo. Nesse caso, não haveria mais nenhuma barreira de contenção contra o pecado. Na mente do legalista, somente a lei de Moisés era o instrumento adequado para agradar a Deus. Isso justifica as dezenas e às vezes centenas de preceitos que o judaísmo associou com o decálogo. Os legalistas criaram como desdobramento da lei 613 preceitos. A teologia de Paulo irá ensinar que, mesmo não estando mais debaixo da lei, o cristão não ficou sem parâmetros espirituais. Pelo contrário, agora que ele tem a vida de Jesus Cristo dentro de si, está capacitado a agradar a Deus, mesmo sem se submeter à letra da lei de Moisés. Então o judeu que se converteu, ele começou a dizer: bom, eu antes vivia debaixo da lei, a lei me obrigava a cumprir várias coisas. Agora eu não estou mais debaixo da lei, então agora eu posso viver do jeito que quiser, e quanto mais eu pecar, mais Deus vai me abençoar, mais Deus vai me amar. Então eu posso viver agora de qualquer maneira. Fiquei livre daquela lei que me obrigava a andar direito, ter uma vida correta, aqueles 613 preceitos que foram criados lá, estão lá no Talmud, obrigando a guardar tanta coisa, né? Proibindo tanta coisa. Então ele se achou agora liberto de tudo e achou que poderia viver de qualquer maneira. E o apóstolo Paulo diz: de jeito nenhum. Existem agora os parâmetros espirituais. Se nós lermos, por exemplo, o Sermão da Montanha, nós vamos ver aí que não é nada exigido, mas se acredita que aquele que nasceu de novo, ele vai amar a Deus em primeiro lugar, vai amar ao próximo como a si mesmo, e ele vai automaticamente cumprir a lei sem nenhum tipo de obrigação, mas ele cumpre agora porque ele ama a Deus. Então ele agora automaticamente vai cumprir essa lei porque ela está em seu coração. Ela veio de Deus. É coisa boa. Então ele vai nem perceber aí que automaticamente ele está vivendo da melhor maneira possível para agradar a Deus. E Deus está se agradando disso.
mas não é por obrigação. Agora ele serve a Deus por amor. É diferente. Vamos ver então a parte número 2, a vitória da graça. Nós temos aí tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Temos tópico 2, a graça destrói o reinado da morte. Tópico 3, a graça e os efeitos do pecado. Vamos ver então o tópico 1, a graça destrói o domínio do pecado. Para Paulo, o pecado era como um tirano impiedoso que não poupava seus súditos. Ele reinou desde que entrou no mundo e seu domínio parecia não ser ameaçado. O pecado dominou os que não estavam debaixo da lei e dominou também os que estavam sob sua égide. Não havia escapatória. Por causa do velho homem, uma expressão que para Paulo é sinônimo de natureza caída e pecaminosa, que esse iníquo tirano conseguia reinar. Como se libertar então desse tirano? Paulo mostra que a solução de Deus foi aquilo que ele servia de base de sustentação, o corpo do pecado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. O corpo do pecado significa mais do que simplesmente o corpo físico, mas o corpo como algo que instrumentaliza o pecado e que precisava ser destruído. A palavra grega katargeo, traduzida em Romanos 6,6 como destruído, possui o sentido de destronado ou tornado inoperante. Foi, portanto, através da cruz de Cristo que esse tirano foi destronado e teve seu domínio desfeito. A graça de Deus triunfou sobre o pecado. Glória a Deus pelo seu dom inefável. Então, sempre que nós falarmos aí sobre a graça de Deus, você coloque no lugar da palavra graça de Deus, coloque Jesus morrendo em nosso lugar, na cruz do Calvário. Então a graça sempre tem esse significado, sempre está atrelado exatamente a Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, comprando-nos para Deus. Então sempre coloque isso aí no lugar do nome graça. Aí você estará realmente usando o sentido correto da palavra graça. Então vamos ver que Paulo diz que o pecado é como um tirano impiedoso. Ele está o tempo todo conduzindo o homem para a escravidão, para a morte. E ele vai fazer o tempo todo esse homem se afastar de Deus. Então, se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos para a graça de Deus. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário em nosso lugar, então ele está valendo agora para nós. O que aconteceu? Quando nós aceitamos a Jesus, nós morremos. Então, esse corpo que antes tinha uma semente maligna do pecado, que o conduzia, o escravizava para o pecado, então esse corpo perdeu agora essa semente maligna, ele perdeu o seu poder. Então não é apenas o corpo físico, mas aí envolve o corpo, a alma e o espírito que nós tínhamos antes de aceitar Jesus e que agora foi o quê? Foi liberto totalmente para servir a Deus agora. Então, esse corpo do pecado, que antes nos escravizava, nos conduzia para o pecado, não tem mais a força que tinha antes. Está morto agora para o pecado. Nós precisamos agora fazer o quê? Estar em Cristo o tempo todo, porque Cristo levou os nossos pecados sobre ele e venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu tudo. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores, estamos então numa posição de vitória. O pecado vem e nós vencemos, nós derrotamos esse pecado. Então, sempre o pecado que foi vencido, ele vai tentar voltar. Então, ele fica nos chamando, ele fica tentando nos atrair, ele vai fazer de tudo para voltar a ter posse de nós. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos lutar contra esse pecado.
Nós não vamos deixar ele vir de novo e entrar na nossa vida de novo. Ele não terá domínio mais sobre nós. Agora, como é que nós vamos fazer então para lutar e vencer esse pecado? É estando em comunhão com Cristo. Só assim. Então nós temos que estar o quê? Lendo a Bíblia, estamos orando, jejuando, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então essa palavra é nosso alimento para a nossa alma, e a alma que tem o poder de decisão em nossa vida. Então existe aí espírito, alma e corpo. Então nós fortalecemos a alma, lendo, estudando a Bíblia, fortalecemos o espírito, orando, estamos em comunhão com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Quando o pecado vem, nós estamos fortes para lutar e vencer esse pecado. Então o corpo é o instrumento que o pecado usa para nos fazer pecar, nos conduzir à escravidão, para nos afastar de Deus. Ele usa o instrumento corpo, que foi feito do pó da terra. Então essa luta é vencida quando nós estamos fortes na alma e no espírito, ou seja, estudando a Bíblia e orando. E o jejum serve para enfraquecer esse corpo também, para que o espírito fique cada vez mais forte. É a alma alimentada pela palavra de Deus fique cada vez mais forte. E nessa luta aí sempre existirá o quê? 2 contra 1. Se o corpo quiser pecar, tem a alma e o espírito para combater e vencer o corpo. Tópico 2. A graça destrói o reinado da morte. O apóstolo mostra que o reinado do pecado e seu domínio caracterizam-se pela morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há lugar neste mundo onde não se sinta as consequências do pecado. Então veja bem, o salário do pecado é a morte. Então você tem que saber, se o pecado vencer essa luta contra a alma e o espírito, o que vai acontecer? Vai gerar morte, vai gerar afastamento de Deus, vai gerar também a morte física, vem as doenças, né? E aí muita coisa que vai nos enfraquecendo. Então nós temos que estar sempre lutando. Então vai vir a luta? Vai vir, sempre vem. Não tem lugar no mundo onde a luta não vai acontecer. A luta virá. Então nós temos que estar preparados para essa luta, fortificados. E o nosso fortalecimento tem que ser na alma e no espírito. Estudo da Bíblia, oração. E na área do corpo, jejum. A prática do jejum é importantíssima para vencer também essa parte. Paulo dizia o quê? Eu esmurro o meu corpo. Então, para ele servir a Deus integralmente, ele precisava esmurrar o corpo, ou seja, jejuar, enfraquecer os desejos da carne. Então, lembrando que existe uma luta constante. Constante. Sempre aí a carne puxando para o mundo, para a terra. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo, estudando bastante a Bíblia. Por quê? Porque aí sempre vencerá essa parte que está com Deus, que está puxando para o lado de Deus. Tópico 3. A graça e os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado podem ser vistos por toda parte. Podemos vê-los nas catástrofes naturais, nas guerras, homicídios, estupros e abortos. O pecado traz a marca da morte. Tanto a morte física como a morte espiritual, o afastamento de Deus, são consequências do pecado. Nada podia destruir este domínio tenebroso do pecado e fazer parar seus efeitos. Todavia, Paulo mostra que a graça de Deus invadiu o domínio do pecado e destruiu seu principal triunfo, o poder sobre a morte. A graça de Deus, presente na ressurreição do Senhor Jesus, destruiu o poder sobre a morte física, e essa mesma graça, quando nos reconcilia com Deus, destrói o poder da morte espiritual. Então veja bem, o poder do pecado, esse poder de gerar morte, esse poder de gerar coisa ruim, veja bem, pelo pecado entrou então a morte no mundo. Pelo pecado entra o quê? As doenças, as enfermidades, tudo de ruim que acontece com o ser humano, a origem
é o pecado. Deus não inventou nada, Deus não criou nada para a destruição do ser humano. Deus não criou nada para a infelicidade do ser humano, para o sofrimento humano, nada. Deus não criou a morte, Deus não criou doença, Deus não criou enfermidade, Deus não criou aí as catástrofes que acontecem. Tudo é culpa do pecado. A origem é o pecado. E quem se aproveita do pecado para destruir a vida humana é Satanás. Então nós temos que tomar todo o cuidado com o pecado. Nós temos que combater o pecado. Nós não podemos admitir o pecado e nem brincar com o pecado. Nós temos que sempre lutar contra e vencer esse pecado. Agora, se nós estamos dentro da graça de Deus, o que significa graça? Jesus morreu em nosso lugar, ele levou os nossos pecados sobre ele. Veja só. Então, aquilo que nos fazia morrer, distanciar de Deus, aquilo que nos destruía a vida, foi levado na cruz do Calvário. Então, se nós estamos agora em Cristo, nós agora vamos fazer o quê? Nós vamos vencer esse pecado, nós vamos viver uma vida vitoriosa sobre esse pecado. Então, nada que esse pecado possa fazer para nos atingir, ele vai conseguir. Porque nós estamos fortes espiritualmente, fortes na alma, e o nosso corpo está debaixo do domínio de Deus. Então nós podemos vencer o pecado. Nós estamos vivendo uma época difícil, em que as pessoas acham normal o pecado, ficam se desculpando o tempo todo por estar em pecado, não querem que ninguém fale mais sobre o pecado. Está uma época completamente difícil para as pessoas entenderem que nós temos que viver lutando e vencendo esse pecado. Ninguém tem direito, ninguém pode brincar e pecar à vontade do jeito que estão vivendo por aí, não. Nós temos que lutar e temos que vencer esse pecado. É possível? É evidente que é possível. Nós estamos em Cristo. Vou dar um exemplo para você. A pessoa diz, mas tem um demônio que vem todo dia me tentar e vem na minha cabeça e tal. Aí eu pergunto, veja bem, se a mulher está fazendo ali comida, ela tem um fogão. Quando esse fogão está com o fogo apagado, as moscas vêm assentar sobre aquele fogão. Agora, quando as chamas estão acesas, a mosca assenta ali? De jeito nenhum. Então, veja bem, se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio de Bíblia, cheio de oração do Espírito Santo, você cheio o tempo todo, como é que esse demônio vai vir tentar você? De jeito nenhum. Mosca nenhuma assenta em fogão que está aceso. Então nós temos que manter acesa essa chama de comunhão com Deus. Estarmos dentro dessa graça, pertencermos a Jesus realmente, porque Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Então nós temos que vencer também. Se Ele já venceu, nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Então é importante você continuar na luta, perseverar na luta, estando sempre cheio do Espírito Santo, sempre lendo a palavra de Deus. E jejum é importante na vida do crente. Vamos ver agora então a parte 3, os frutos da graça. Tópico 1, a graça liberta. Tópico 2, exigências da graça. Tópico 3, a graça santifica. Vamos ver então o tópico 1, a graça liberta. A graça é libertadora, Romanos 6,14, e produz frutos para a nossa santificação. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6,22. Somente a graça seria capaz de desfazer o domínio do pecado. A Bíblia afirma que quem comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. E mais, o escravo não possuía domínio sobre o seu arbítrio. Essa situação mudou quando a graça revelada na pessoa de Jesus Cristo entrou na história
e desfez o domínio do pecado. Paulo afirmou que o pecado não terá domínio sobre nós. Somos livres em Cristo. Essa liberdade é uma realidade na vida do crente. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Então veja só, quem comete pecado é escravo do pecado, fica escravizado. Então você não pode tornar-se de novo escravo do pecado. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi declarado justo, foi declarado santo. Os pecados foram todos perdoados. Então você agora está em Cristo. É uma novidade de vida. Você não pode mais permitir que o pecado domine você, porque agora você tem todas as armas para lutar e vencer esse pecado. Se você não conseguir vencer o pecado, é porque você não está em Cristo. Você não está lutando contra o pecado. Porque aquele que nasceu de novo, ele pode completamente ser suficientemente forte para lutar e vencer o pecado. Se não está vencendo, é porque não quer. É porque não está orando, não está jejuando, não está estudando a Bíblia, não quer vencer o pecado, não quer combater o pecado, acha que não tem problema nenhum continuar nesse pecado, quer viver no engano, no erro. Então, é você que não está lutando o suficiente para vencer o pecado. Você tem que fazer o quê? Se fortalecer. Para lutar, nós precisamos de armas. E as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus. Não existe como o pecado vencer. Ele já foi vencido. Nós não podemos de novo entrar debaixo desse jugo do pecado e ficar escravizado por esse pecado. Então a graça, ou seja, essa nova situação nossa em Cristo, nos dá condições de lutar e vencer o pecado. Tópico 2, exigências da graça. A graça liberta, mas ao mesmo tempo tem suas exigências. Isso fica claro pelo uso dos termos considerar, 6:11, que no original logizomai significa reconhecer, tomar consciência. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:11. Em Romanos 6:13, a palavra apresentar, que no grego é parastemi, significa colocar-se à disposição de alguém. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Então veja só, agora nós vamos procurar o que? A santificação. O que é a santificação? É a separação para Deus. Então veja só, aquele que não se ocupa com as coisas de Deus, automaticamente ele abre espaço para a entrada do pecado. É assim que funciona. Já tem um ditado que diz: mente desocupada é a oficina do diabo. Então, se você não tem a sua mente nas coisas de Deus, se o seu desejo não são as coisas de Deus, então o que acontece? A sua mente, seu corpo, seu espírito estarão em amizade com o mundo. Você é mais amigo dos deleites, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então você está abrindo a porta de entrada para o pecado. Porque o pecado só acha lugar onde existe espaço para ele entrar. Então é preciso retirar esse espaço. É preciso fechar essa porta. Então é preciso estar com Deus. É preciso estar fazendo alguma coisa para Deus. É preciso estar com a mente ocupada na palavra de Deus. É preciso desejar as coisas de Deus acima das coisas que existem no mundo. A Bíblia diz para nós: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus.
Então esse amor excessivo pelas coisas do mundo, isso faz com que nós percamos o desejo para com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Por isso que as pessoas desejam muito mais um carro novo, um celular novo, uma casa nova, uma moto nova, alguma coisa, mais do que um dom do Espírito Santo. Os dons desapareceram da igreja. Por quê? Porque o desejo das pessoas é material, não é mais espiritual. Então o que Paulo diz? Não apresente os seus membros, o seu corpo, para servir ao pecado, mas apresente o seu corpo, a sua vida, para servir a Deus. Então quando você está servindo a Deus, você não estará servindo o pecado. Tópico 3, a graça santifica. Então Paulo revela que um dos efeitos imediatos da graça é a justificação e o outro é a santificação. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. A palavra santificação, que traduz o grego agiasmos, mantém o sentido de separação. A graça nos libertou e nos separou para Deus. A santificação aparece aqui nesse texto como um fruto da graça. No ensino de Paulo, a santificação ocorre em 2 estágios. Primeiramente, somos santificados em Cristo quando o confessamos como Salvador de nossas vidas. Na teologia bíblica, isso é conhecido como santificação posicional. Por outro lado, não podemos nos acomodar, mas procurar a cada dia nos santificar, isto é, nos separar para Deus. Essa é a graça progressiva, aquilo que existe como um processo na vida do crente. Então veja só, o que acontece? Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, imediatamente aí acontece o quê? A justificação. Nós somos declarados agora justos diante de Deus, diante dos homens, justos. Então a conta que era para nós pagarmos, Jesus pagou. O lugar que nós éramos para pagar essa conta era o quê? Na cruz. Nós éramos para morrer nessa cruz. Então Jesus veio, pegou o nosso pecado sobre ele, que era a nossa dívida, e ele vai então, morre a nossa morte, que era o nosso juízo, a morte de cruz. Ele vai e morre em nosso lugar na cruz. Então veja só, esse pecado que nos dominava, que nos fazia ficar inimigos de Deus, distantes de Deus, ele foi levado por Jesus. Então acabou a divisão, acabou a inimizade, nós somos reconciliados com Deus. Agora acontece uma outra coisa também. Na hora que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos declarados santos. Então veja só, essa santidade aí quer dizer o quê? Separação para Deus. Nós somos totalmente separados para Deus. Ele nos comprou, é nosso dono, proprietário. Nós pertencemos a Ele. Então nós temos que entender isso. Nós não ficamos sem dono quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós apenas mudamos de dono. Antes, Satanás fazia o que quiser, nos dominava, levava para todo lado que ele queria. Agora nós temos outro dono, nós ficamos livres de Satanás. Foram quebradas aí as cadeias, as correntes. Fomos livres. Agora nós estamos em Cristo. Estamos numa posição de santidade, de justiça, de alegria no Espírito Santo. Olha só, é uma nova posição. Então nessa posição agora de santos, nós temos que lutar contra o pecado. Nós temos que nos separar para Deus. Então à medida que nós nos separamos para Deus, mais afastados nós estamos do pecado. Mais fácil para nós se torna vencer todo o pecado. Então agora é uma posição, separados para Deus. Você tem que saber o seguinte, agora você é separado para uso exclusivo de Deus. Não pode ser usado ao mesmo tempo pelo diabo e ao mesmo tempo pelo Deus. Então agora você foi separado para Deus. É como um vaso. Antes você era um vaso que as pessoas colocavam lixo e tudo que não prestava. Satanás usava você. Agora você pertence a Deus. É um vaso
para coisas santas, para as coisas de Deus, para uso de Deus. Então você deve manter limpo esse vaso. Que maneira que você vai fazer isso? Orando, jejuando, estudando a Bíblia, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Ocupe-se em alguma coisa na obra de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos uma posição em Cristo, uma posição de santos. Mas agora nós vamos fazer o quê? Vamos nos santificando todos os dias. Então, o milagre já foi feito. Justificação, santificação, né? A salvação. Então veja só, a graça é o que? Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário, vencendo, levando os nossos pecados sobre ele, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu Satanás, né? Ressuscitou, venceu a morte. Então nós estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores e nós vamos vencer tudo também. Vencer o inferno, vencer aí o Satanás, vencer o pecado, vencer tudo que vier contra nós, tudo que vier que é contrário a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus. Agora a conclusão. Vimos nessa lição quem são os inimigos da graça. Conhecemos a vitória da graça e os seus frutos. Tudo que temos e tudo que somos só foram possíveis pela graça de Deus. Essa graça é que trouxe salvação, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, que venhamos viver segundo a recomendação de Tito, renunciando à impiedade e vivendo neste presente século de forma sóbria, justa e piamente. Tito 2, 11 e 12. Então a nossa posição dentro da graça de Deus, ou seja, nós fazemos parte agora do corpo de Cristo, da igreja. Então essa graça significa o quê? Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, levou os nossos pecados sobre ele, doenças, enfermidades, tudo que não prestava, que o pecado trouxe, Jesus levou. O que nós vamos fazer agora então? Vamos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado. Então, tudo que nós somos hoje, temos no reino de Deus, é graças a essa graça. Ou seja, graças ao sacrifício de Jesus. Então nós estamos aí nessa graça. Fazemos parte dessa nova vida em Cristo. Lembre-se disso. A graça sempre significa estar em Cristo. Na situação de quê? De que Cristo levou sobre ele nossos pecados, tudo de ruim que nós tínhamos. Veja só, sempre nessa posição que nós estamos. Se você sair dessa posição, aí você não está mais debaixo da graça. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fica até assustado. Ele diz, mas quem ensinou vocês a sair da graça e voltar para a lei? Vocês foram salvos, foi guardando algum dia, guardando a lei? Ou vocês foram salvos foi pela fé? Vocês começaram pela carne, vieram para o Espírito, agora estão voltando para a carne? E ele diz, olha, quem quer se justificar pela lei, da graça, você tem caído. Não tente de maneira nenhuma se justificar pela lei, pela guarda de alguma coisa, por cumprir alguma coisa. Não, eu estou com Deus, eu sou salvo. Por quê? Não porque eu guardo um dia tal para Deus. Não porque eu me visto assim, diferente. Não porque eu dou meu dízimo, minha oferta. Não tente se justificar por obras. A nossa justificação está na graça de Deus. Ou seja, nossa justificação é um favor imerecido, ou seja, aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é pelo que nós fazemos ou fizemos. Quando nós aceitamos a Jesus, ele já tinha morrido por nós, há mais de 2000 anos atrás. Então não é mérito nosso. Nós apenas cremos naquilo que ele já fez. Então tome cuidado, porque se você tentar se justificar diante de Deus pelo que você faz, aí você vai acabar caindo dessa graça, saindo desse favor imerecido, saindo dessa posição de santo, de justo, para uma posição de pecador. Então tome cuidado com isso. Então a advertência aqui é viver o quê? Sóbria, justa e piamente. Então sóbrio quer dizer que não vive como bêbado. Justo
quer dizer justificado por Deus na posição de justo. E piamente quer dizer o quê? Santamente, de maneira santa, irrepreensível, se separando totalmente para Deus. Então viva uma vida diferente, viva uma vida para Deus, não para os homens, não para o mundo, mas para Deus. Nós vamos orar agora. Se você que está ouvindo o nosso ensino, ouvindo a palavra de Deus, e você deseja começar uma vida nova com Deus agora, ser perdoado de todos os seus pecados, e daqui para frente ter uma vida em comunhão com Deus agora, vencendo o pecado, uma vida de vitória sobre o pecado, uma vida na graça de Deus, ou seja, aproveitando o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, morrendo por nós, levando nossos pecados sobre Ele, levando nossas doenças, enfermidades, tudo que não presta, que o pecado trouxe ao homem. Se você quer fazer parte dessa nova vida, aceite a Jesus agora como Senhor e Salvador. É só você orar juntamente conosco agora e dizer: Jesus, eu quero uma nova vida. Eu quero agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E nesse momento Deus vai aceitar você, vai escrever o seu nome no livro da vida. Você vai começar uma vida nova a partir de hoje. Se você está na situação de que fez amizade com o pecado voltou, então você fique livre dele agora. Jesus não vai morrer de novo por você. Você vai agora reconciliar-se com ele. Você vai agora pedir perdão. A Bíblia nos diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado, toda iniquidade, todo mal que você deixou entrar de novo, ele sai agora, se você pedir perdão a Deus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas diante de Ti. Oh, vraliará, la crucia, la cruz ferstai, digo fertai. Na cruz, Jesus morreu em nosso lugar, levou sobre Ele nosso pecado, enfermidade, doença, tudo de mal que o pecado causou à raça humana, Jesus levou na cruz do Calvário. E Ele venceu esse pecado, Ele venceu Satanás, Ele venceu todo o mal, venceu a morte. Em nome de Jesus, você será agora mais do que vencedor. Deus lhe dará forças para lutar contra esse pecado e vencê-lo. Em nome de Jesus, não deixe esse pecado voltar. Pai querido, em nome de Jesus agora, salva, Senhor, esses que estão se chegando para Ti, arrependidos dos seus pecados. Nós cremos que agora o Senhor está apagando todos os seus pecados com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Pai querido, em nome de Jesus, esses que voltam para Ti arrependidos, pois caíram, deram espaço para o pecado, perdoa agora, Senhor, reconcilia-os contigo, reaviva os seus nomes no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus, faz maravilhas nessas vidas, cura, Senhor, toda enfermidade, liberta, Senhor, de toda opressão, de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, que as doenças deixem agora essas vidas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre essas vidas com poder, com a Tua graça salvadora, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, então nos convide, estaremos aí com você. Jesus nos usa muito em dons de curar. Então, mais de 100 pessoas todo fim de semana são curadas. Então você nos convide, estaremos aí na sua igreja. Para nos convidar, você entra em contato conosco aí. Nosso telefone pelo WhatsApp aí é 99951520454. Nosso e-mail é aí, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, henriquelhas@hotmail.com. Ou então você pode entrar pelo Gmail, henriquelhas@gmail.com.br. Então você entra aí, passe para nós o e-mail e nós vamos responder para você. Então entre em contato conosco. Eu estou agora sem emprego, estou livre para servir a Deus, para servir a igreja. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua cidade, na sua igreja. Nos convide, estaremos aí. Nós fazemos palestras não só de escola bíblica dominical, fazemos palestras para a família, fazemos palestras aí sobre missões, fazemos palestras sobre evangelismo. Inclusive nós estaremos agora, esse fim de semana, quando você está assistindo esse vídeo, nós já estamos viajando aí para São Paulo. Lá em Pirituba nós estaremos fazendo ali uma grande cruzada
estaremos fazendo um trabalho de evangelismo, ensino sobre evangelismo, e no domingo nós estaremos fazendo um culto evangelístico para ganhar essas almas. Então esteja ali conosco em Pirituba, São Paulo. Então alô você aí de Pirituba, São Paulo e de toda a grande São Paulo e região, esteja conosco aí em Pirituba, São Paulo. Eu vou passar para você agora o telefone aí, vou passar para você o endereço lá onde nós estaremos agora no sábado e domingo. Esse próximo sábado e domingo, dia 30 de abril e dia 1º de maio. Nós estaremos aí então em Pirituba. Então esteja conosco aí. Olha aí o endereço, vou passar para você, você veja aí. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 62, Rua General Lauro Cavalcante de Farias, 617, Pirituba, São Paulo. Lá o pastor setorial é o pastor Heber Souza. Estaremos ali com a equipe de evangelismo denominada Vida Nova. Então dia 30, no sábado aí, dia 30, às 16 horas, olha aí, a primeira conferência evangelística, a santidade de Deus e a sua glória transformam vidas. Isaías 6,3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então nós teremos aí evangelização, missão urgente da igreja. Então é no dia 30 de abril, 16 horas, esteja aí conosco, daí vai até mais tarde, temos intervalo, vai até aí às 22 horas. Depois nós temos aí no dia 1º de maio, às 9 horas da manhã, e também nós vamos ter um culto à noite no domingo às 18 horas. Então esteja conosco, é um culto aí evangelístico, leve, não se esqueça, leve as pessoas doentes, enfermas, para que Jesus cure essas pessoas, as pessoas que precisam de libertação. Se você quer ser batizado no Espírito Santo, também vá, nós vamos orar para você ser batizado no Espírito Santo. Se você deseja um dom do Espírito Santo, nós também oramos para que você receba o dom do Espírito Santo. Então esteja ali e Jesus vai fazer maravilhas na sua vida. Leve alguém com você para que essa pessoa também seja abençoada por Deus. Então, primeira conferência evangelística, a santidade de Deus e a sua glória transformam vidas. A evangelização, missão urgente da igreja. Dia 30 de abril e 1º de maio. Então você vai ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 62, Rua General Lauro Cavalcante de Farias, 617, Pirituba, São Paulo. Esteja ali conosco e Deus vai fazer maravilhas na sua vida. O telefone lá da secretaria é aí, ó, DDD 11 3459 5737. E o e-mail lá, secretaria@adpirituba.com. Então nós vamos colocar para você agora a nossa agenda, onde nós temos programado para estarmos, e você poderá estar conosco. E também se você quer marcar um dia para estarmos aí na sua igreja, você vai ver qual a data que já está marcada. Vamos então à nossa agenda. Então dias 30 do 4 e 1º do 5 estaremos aí em São Paulo, em Pirituba, um curso de evangelização. Dia 21 e 22 do 5 estaremos aí em Santa Luzia do Paruá, Maranhão. 27 a 29 do 5, nós estaremos em Castanhal, no Pará. Dias 10, 11 e 12 do mês 6, estaremos em Macapá, Amapá. Dias 18 e 19 do mês 6, estaremos em Brasília, Distrito Federal. Dias 24 a 26 do 6, estaremos em Manaus, Amazonas. Dias 2 e 3 do 7, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dias 4 até 10 do 7, estaremos aí um dia em Campo Grande e o restante em Dourados, Mato Grosso do Sul. Dias 16, 17 e 18 do 9, estaremos em Brumado, na Bahia. Dias 24 e 25 do 9, estaremos em Itinga, no Maranhão. Dias 1º e dia 2 do 10, estaremos no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Dias 12 e 13 do 11, estaremos em Hortolândia, São Paulo, festa de adolescentes. 25 a 27 do 11, estaremos em Salvador, Bahia, aniversário da igreja ali no bairro Valéria. E nos dias 10 e 11 do 12, estaremos em São Paulo, no Congresso de EBD, na Vila Santa Maria. Glória a Deus. Então esteja conosco em um desses eventos e nos convide. Nós agora estamos disponíveis à obra de Deus e queremos que você nos ajude a estarmos toda semana ocupados fazendo a obra de Deus em algum lugar aí do Brasil.